Os jogadores de ataque sempre tiveram o domínio da mídia no futebol, sempre foram os mais exaltados, os que venciam os prêmios e que de fato eram considerados os melhores do time. Mas de uns tempos pra cá isso vem mudando e outra posição vem ganhando destaque ano após ano, os meio-campistas. Pense aí um pouquinho em como foram os debates nos últimos anos. Pode começar com Modric em 2018, por mais que muita gente, talvez a maioria, não considere justo o prêmio da Bola de Ouro que o croata ganhou e não ache ele o melhor do mundo naquele ano, ele venceu, cara, e isso era uma coisa bem improvável, né? Os prêmios foram dominados por Messi e Cristiano Ronaldo e parecia que os herdeiros disso seriam Mbappé e Haaland, dois atacantes também. Mas aí veio o Rodri para vencer mais uma, né, sendo um meio-campista, e agora tem o Vitinha querendo se colocar nessa briga também. Mas será que faz sentido os meias estarem tão em evidência, ganhando tanta mídia e tanto espaço assim no debate? Como e por que isso começou? Hoje você vai entender como os meio-campistas dominaram o futebol atual de trave a trave. Se você tem mais de 25 anos, com certeza vai se lembrar que na primeira década dos anos 2000 existia uma hierarquia dentro do campo em relação à habilidade. Os atacantes eram os mais habilidosos do time, depois os meias criativos, então vinham os laterais e meias defensivos, os zagueiros e por fim os goleiros, cara. Cada posição no campo tinha funções restritas e os jogadores só eram cobrados para executar essa única função, né? Então um goleiro tinha que ser bom defendendo e nada mais, diferente de hoje que saber sair jogando é crucial para estar em alguns times. Um zagueiro tinha que ser bom em bola aérea e defendendo, né, desarmando, fazendo cortes, e hoje, cara, você tem algumas exigências ofensivas a mais e até mesmo uma ajuda na criação das jogadas, o que era inimaginável antigamente, né? Um zagueiro não tinha que participar das ações ofensivas porque ele nem tinha capacidade para isso, né, cara? Os volantes também não tem mais que apenas defender, né, serem os guardiões ali da última linha. Agora eles precisam achar passes entre linhas, ajudar na criação e fazer funções que eles delegavam para os meias criativos anteriormente. E o que é curioso é que em posições mais ofensivas aconteceu justamente o contrário. Hoje você vê pessoas cobrando que pontas e centroavantes voltem para marcar, que se doem o tempo todo na marcação e não apenas cumpram funções ofensivas. É muito louco ver essa mudança no estilo do futebol jogado e nas exigências de cada função, mas é a evolução do jogo, né? Não tem muito que a gente possa fazer, só que é inegável que uma posição foi a mais beneficiada com toda essa mudança e foram os meias, cara. Aqui eu já preciso separar do que eu tô falando um pouquinho nessa função, né? Porque nós temos muitas funções diferentes entre os meias. Antes nós separávamos apenas em meias defensivos e criativos, né? Meias atacantes ali. E hoje você tem uma infinidade de variações e características nessa posição, né? Nessa role de meio-campistas. Mas nesse vídeo nós vamos esquecer um pouco os meias armadores no geral, os meias ofensivos, os meias atacantes e focar apenas nos meias centrais e volantes, porque foram os mais atingidos por essa evolução do jogo. Se você parar para pensar nos últimos anos, é assustadora a quantidade de meias centrais ou volantes que são considerados os melhores e mais importantes jogadores de seus times. Vamos lá, cara. No último Mundial, né, no Super Mundial, nós tivemos o contraste perfeito disso, tá? O campeão Chelsea teve Cole Palmer sendo eleito o melhor jogador, mas quando você abriu os programas esportivos, os canais de opinião, a galera tava falando em peso que considerava Caicedo, né, como o melhor jogador do time, ou então Enzo Fernandes ali, mas a maioria considerou Moisés Caicedo mesmo, e esse mesmo Caicedo foi eleito pela própria torcida como o melhor jogador do Chelsea na temporada, o que demonstra, claro, que não é algo nichado aqui do Brasil. O mundo todo enxergou um meia central como o melhor jogador do time. No ano passado, o Real Madrid sofreu bastante na temporada, né? Muita gente atribuiu isso à saída de Toni Kroos, que tinha feito uma temporada incrível em 23-24, para muitos a melhor da carreira dele. Então é mais um que foi considerado crucial para o time, né? A ponto de desestabilizar completamente se ele não estava em campo. E nisso entra o Rodri, que atuando como volante, venceu a Bola de Ouro, e aqui não vamos falar de justiça nesse prêmio, né? Porque já tem um vídeo comentando o que acho sobre isso, mas é fato que grande parte do público considerava Rodri o melhor e mais importante jogador do City. Se ele saía, o time perdia e toda aquela história que você já conhece, cara. Na temporada atual você tem Pedri e Vitinha, e o jogador do Barcelona até é considerado um pouco menos, né, o jogador mais importante do time porque tem uma concorrência forte ali, mas o do PSG, cara, é amplamente considerado o mais importante, tá? O que dita o ritmo, o motor do time, e em determinado momento começou a ser ventilado como candidato à Bola de Ouro.
Declan Rice vem ganhando cada vez mais espaço no Arsenal, sendo um faz-tudo, e se a gente voltar um pouco mais, né, no tempo ali, na temporada 23-24, você tinha aquele Bayer Leverkusen assustador do Xabi Alonso, que pra muita gente tinha Wirtz como estrela, mas pra muita gente também o melhor e mais importante jogador daquele time era o Xhaka, cara, mais um meia central, né, o próprio Xabi Alonso dizia isso, né, que o Xhaka era o mais importante, comentaristas locais como Bala, que também diziam isso, então cara, parece que os meias vêm dominando o futebol e cada vez mais vêm sendo considerados os jogadores mais importantes dos times, e isso é uma tendência, tá? Cada vez mais você vai ver esse tipo de coisa acontecendo e tem uma explicação, e é justamente a evolução do jogo. Você pode não concordar que esses caras são os mais importantes do time. Eu mesmo não acho que Caicedo foi o melhor jogador do Chelsea no Super Mundial. Pra mim isso é um exagero, tá? Ou que Modric ou Rodri mereciam uma bola de ouro, né? Eu também não acho nada disso, mas eu entendo de onde vem isso e faz muito sentido, tá? Porque como eu disse, toda essa evolução que teve na forma de se jogar futebol e essas mudanças de funções em todas as posições afetaram muito mais os meio-campistas centrais e volantes do que o resto. Pense no futebol de algum tempo atrás, mais precisamente antes do surgimento de Guardiola. Então, ali da final da Champions de 2007 para trás, cara, você deve se lembrar que as ações ofensivas não eram, como eu posso dizer, tão preciosas para os times, tá? Você tinha uma separação de funções, então a criação ficaria com os meios criativos, né? Os volantes até somariam números ali na frente para receber de vez em quando, né? Quando for preciso e nada mais, cara. As jogadas eram definidas mais rápido, você não tinha um alto volume de passes próximos à área do adversário, como temos hoje, né? Porque os caras não ligavam de perder a posse. Você arriscava muito mais e o jogo não era tão voltado assim para a retenção de bola. Mas hoje não. Hoje você tem um preciosismo por vezes até exagerado com a posse, cara. Você ronda muito mais a área do adversário, fica trocando passes no terço final de um lado para o outro até encontrar uma brecha na linha defensiva dos caras que seja uma brecha viável ali para tentar algo mais arriscado, né? Você não arrisca toda hora. E quando você perde essa posse, começa o jogo de transição que tem que ser muito rápido também. Você tem dois caminhos, né? Precisa se organizar para parar o contra-ataque, e isso voltando rapidamente ali, armando as suas linhas defensivas, ou já pressionar lá em cima mesmo e recuperar a posse para continuar trocando os passes e tentando achar espaços que eu citei anteriormente. O campo foi reduzido com isso, cara, porque seus atacantes estão ali se movimentando e tentando se desmarcar. Os meias estão se apresentando e rodando bola, e os zagueiros também passam a linha do meio campo e ajudam a movimentar essa bola. Então ficam 21 jogadores em uma metade do campo com o mesmo objetivo, ter a posse de bola. E isso é bom para os meias centrais porque eles permanecem na faixa que estão acostumados a jogar, né? E tem mais espaços que os atacantes. E qualquer outro jogador, né? Porque os zagueiros saíram de suas características naturais, né? Que são defensivas ali. E os atacantes também saíram de suas características naturais, já que eles não têm mais espaço para trabalhar e precisam ficar se movimentando entre a marcação para encontrar esses espaços. Os meias mais criativos, né? Os armadores do time, geralmente também têm uma marcação especial, então eles não vão ter tanto espaço quanto os meias centrais e volantes do time. E isso dá uma brecha gigante de atuação para esses caras, tá? Que por não serem historicamente os mais habilidosos, né? E também por questão de área de atuação mesmo, não vão ter uma marcação-pressão muito ferrenha quanto os jogadores de ataque e vão ter mais liberdade para receber a bola, conduzir e escolher qual a melhor opção a se fazer na jogada. E é difícil você imaginar uma mudança para isso, né? É difícil você imaginar os meias centrais e volantes perdendo essa liberdade porque geralmente eles estão mais recuados que os meias armadores e os atacantes. E se alguém sobe para pressioná-los, né? Vai abrir os buracos que eles precisam para chegar no gol, ou seja, os meias centrais e volantes de fato, com esse modelo de jogo atual do futebol, se tornaram os jogadores mais importantes do time, né? A responsabilidade de iniciar as ações parte deles. E quando o time perde a posse, eles vão pressionar ali mesmo no último terço, ou recuar na mesma faixa de campo e participar do combate contra os meias do adversário, o que faz com que eles tenham que estar em todos os pontos do campo, em todos os momentos do jogo, cara. Não tem brecha para eles descansarem ou sumirem por alguns minutos que seja. Eles sempre vão estar em posição de desarmar ou interceptar lá na defesa e sempre vão precisar estar tocando na bola, né, trocando passes para achar espaços no ataque. Isso já está sendo refletido em estudos. Um deles analisou 7.855 partidas de futebol em mais de 30 ligas e foi constatado que os meias são os que mais cobrem espaços no campo, os que mais correm, e estão em todos os lugares, cara. Na Premier League 22-23, por exemplo, os 3 jogadores que mais percorreram distâncias foram Ward-Prowse, Pascal Gross
e Declan Rice, né, todos meias centrais ali. Um outro estudo com jogadores do Empoli mostrou que os meias têm ampla vantagem para as outras posições em quase todas as faixas do campo, exceto na de ataque, né, que ali eles se movimentam menos que os atacantes. O que quero dizer com tudo isso é que vai ser cada vez mais comum a gente ver meias sendo considerados os jogadores mais importantes do time, porque é isso que o futebol atual exige. Claro que antigamente nós tínhamos nomes fora da curva, né, e que faziam basicamente tudo isso que eles já fazem hoje. Pirlo, Gerrard, Scholes eram jogadores que já faziam isso, mas não era um padrão, sabe? E você tinha abertura para outras funções também, mas hoje em dia, cara, ou o meia sabe fazer tudo isso, né, ele sabe fazer de tudo, ou ele está fora do time, tá? É bem difícil você imaginar um Makelele surgindo atualmente, e sendo tão grande quanto o Makelele foi, sabe? Porque ele era um jogador com foco extremo em defesa, e se você parar para analisar, qual jogador é assim hoje em dia, né? Qual é o nosso Makelele de hoje? O Kanté até era um cara que poderia ser comparado ali, mas ele já evoluiu bastante também para fazer funções mais ofensivas, tá? Meias centrais já de marcação, né, como o Gattuso, Van Bommel, cara, já estão extintos, tá? E os volantes em breve também vão ser, tá? E cada vez mais nós vamos ver o meio-campista se transformar no famoso todo-campista, tá? Todos os meio-campistas vão ser completos, cara. E talvez o futebol total, que foi pauta desde a década de 70, finalmente se torne uma regra, né? Com todos os jogadores no campo tendo quase o mesmo nível de habilidade para executar qualquer função. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Você já sabe o ritual que todo criador precisa aqui no YouTube, né? Então peço para deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima análise de Fora da Trave.